Boa tarde, boa noite, companheiros de esquerda, companheiros petistas. Olha nós aqui outra vez. Hoje vamos falar sobre eleições americanas que acontecem este ano de 2024. E a pergunta que não quer calar é qual a real influência que o resultado da eleição em relação ao Brasil, em relação ao governo Lula 3. Eu não sou nenhum Guga Chakra, né, da Globo News, mas eu vou dar meus pitacos, ou minha humilde opinião sobre isso. E agora eu só ia pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, aquele blá blá blá, né? Cliquem no sininho, dê seus likes, suas opiniões positivas ou negativas. E se eu tivesse uma vinheta que eu não tenho ainda, eu ia rodar a vinheta e depois eu ia voltar. Como eu não tenho a vinheta, eu já vou direto ao assunto. Vocês sabem que nos Estados Unidos existem dois partidos, né? Quer dizer, existem mais, mas os outros não têm nenhuma chance de chegar a lugar nenhum. Existem dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Ultraconservador, né? Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. São os democratas e os republicanos. A eleição americana é um pouquinho complicada, ela não é uma eleição direta, né? Cada estado, lá não existe um TSE, né, um Tribunal Superior Eleitoral federal, né? Lá cada estado faz o seu próprio TSE, né? Eles são independentes, por isso que chama Estados Unidos da América, né? E aqui no Brasil, nós não somos Estados Unidos do Brasil, nós somos Brasil só, porque existe um TSE federal. Então, na verdade, o que acontece lá, cada estado tem um colegiado, tem um número de delegados, né? E você vota no candidato, e o candidato que tiver maior número de votos é eleito por esse colegiado, né? Então, se o colegiado, não importa se o candidato ganhar por 1% do voto, ele vai ter aquele colegiado, aqueles 10, 20, 30 delegados. E se ele ganhar também por 90% dos votos, ele vai ter o mesmo número de delegados, né? E por isso que muitas vezes quem ganha a eleição por voto não leva a eleição, né? Por número de votos individuais. Como aconteceu com a Hillary Clinton, né? Ela perdeu para o Trump, embora ela tivesse tido mais votos que o Trump. E aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil cada voto vale tem o mesmo peso. Então um voto, por exemplo, em São Paulo, onde existem 11 milhões de eleitores, vale a mesma coisa que um voto na Serra da Saudade, que é a cidade de Minas que tem o menor número de habitantes, são 833 habitantes. Quer dizer, a democracia aqui no Brasil funciona melhor, né? Eu acredito. Por isso, quando o Lula fala que a democracia é relativa e o pessoal fica bravo, é verdade, a democracia é relativa. Eu não estou defendendo a Venezuela, tá? Eu acho que a democracia da Venezuela é bem fraquinha. Tem gente do PT que gosta, tem gente que não gosta. O Haddad, por exemplo, não gosta. Mas isso é um outro assunto. Eu até entendo porque a Venezuela ela é meio segura com isso, porque se ela abre, os Estados Unidos vai lá e financia um candidato e o cara ganha, né? Com bilhões, com milhões e milhões de dólares, o cara leva e depois ele vende o petróleo a preço de banana para os americanos. Então, eles têm que tomar esse cuidado. Não, é a mesma coisa os americanos, né? Então, eles seguram
Por isso que ele é dividido em colegiado, tal, para dar um equilíbrio ali, né? Para dar um equilíbrio. E, então nós vamos agora vou falar um pouquinho do governo Biden, né? Que é o candidato governista. O Biden, analisando assim por cima, ele foi bem na pandemia, como todo democrata, com políticas internas muito boas, né, para a população. Mas quando chegou na política externa dele, aí, como todo democrata, adora fazer uma guerra, né? Então, aí já complicou um pouquinho. Né? E aí ele participou de duas guerras, né? Primeiro foi a guerra da Ucrânia, né? Que era a guerra ideal para eles participarem, porque era contra a Rússia, né? O inimigo natural americano, né? Então, quando ele viu essa possibilidade, né? Como diz Milton Leite, ele falou: agora eu se consagro. E aí ele entrou na guerra junto com toda, junto com todo o Ocidente, né? E só que eles usaram aquela técnica, aquela estratégia de que nem ele usa com Cuba. Então eles fecharam todas as exportações para a Rússia, só que a Rússia não é Cuba, né? E na globalização, os países europeus, principalmente, eles dependem muito de muita coisa da Rússia. Então teve gente que sentiu, a Alemanha com o lance do gás russo, né? E então não foi uma boa estratégia. E também a Rússia não podia importar, ela começou a desenvolver o mercado interno dela, que é forte, né? Inclusive teve um crescimento no mercado interno dela, na indústria interna russa. Então foi um tiro no pé, né? O primeiro tiro no pé. E aí você tem, o Biden mandou 50 bilhões de dólares de investimento para a Ucrânia, em termos de armamento, em termos de... É uma grana preta, né? Por exemplo, quando teve aqueles incêndios no Havaí, o Havaí pediu um apoio e o Biden falou: eu não tenho dinheiro, mandou 8 bilhões e meio de dólares só. Quer dizer, para fora semana 50 e aqui para dentro semana 8. Né? Então foi uma estratégia furada, que ele achava que ele ia subir nas pesquisas, né? E eu acho que ele não subiu. E aí ele entrou na guerra de Israel, né? Aí acabou, a Ucrânia acabou, e parou o investimento na Ucrânia e aí virou a guerra de Israel contra o Hamas. É uma guerra interessante, porque o Hamas é a guerra contra o terror, que o americano adora, né? E o Hamas realmente são terroristas, eles mataram 1.400 judeus e tal. Só que o Netanyahu, ele matou 18 mil palestinos, né? E pelo menos metade disso são crianças, né? Então aí é complicado, daí é complicado. Aí o mundo inteiro já está, inclusive os israelenses, já estão contra o Netanyahu. Ele não é um presidente, né? Ele é um primeiro-ministro. Então lá é parlamentarismo em Israel, infelizmente. Então é o povo que elege, o parlamento que elege. Então ele fez um acordo lá com a extrema-direita, né? A maravilhosa extrema-direita, e se elegeu. Mas já estão pedindo a cabeça dele e tal. Bom, enfim, mais um tiro do pé do seu Biden, né? Mais um tiro do pé do seu Biden. Né? Sobre a eleição, né? Como cada estado lá, conforme eu falei, tem seu próprio TSE, né? Alguns estados estão renegando a candidatura do Trump, por causa do 8 de janeiro deles lá, né? Da invasão do Capitólio e tal.
E o americano ele leva muito a sério isso, né? A Constituição é a coisa mais importante para o americano. Então tem alguns estados que já começaram a boicotar. O Trump ele não pode concorrer nesse estado. Se isso aí virar moda, ele vai perder, porque ele não vai ter o colegiado desses estados, né? Então, mas isso está rodando ainda. E cada vez que algum estado proíbe, né, a participação dele, ele sobe nas pesquisas. Então tem os dois lados, né? Mas não sabemos o que vai dar ainda. Se ele concorrer, hoje eu acho muito difícil que ele perca a eleição. Eu acho muito difícil ele não ganhar essa eleição. Muito difícil ele não ganhar. Provavelmente até no primeiro turno, né? E aí, como é que fica um republicano ganhando a eleição no primeiro turno? Como fica para o Brasil isso, né? Quando teve a eleição passada, quando o Biden ganhou, a história aqui no Brasil era outra. Era o Bolsonaro, que, para quem nunca ouviu meu vídeo, que eu chamo de baseado no Harry Potter, né, no Lord Voldemort, eu chamo ele de aquele que não se deve nomear, né, o inominável. Então, se o Trump ganhasse, fosse reeleito, o Bolsonaro poderia dar o golpe e não ia ter uma pressão americana. Então, foi muito importante que o Biden ganhasse. Agora, na próxima eleição, será que é importante, né, sabendo que o Bolsonaro está inelegível, será que é importante? Qual será a real influência, né, de uma vitória do Trump, de uma vitória de um republicano? Essa resposta que eu quero dar. Na primeira visita do Lula, quando ele se elegeu, do Lula 1 em 2002, primeira visita dele aos Estados Unidos em 2003, o presidente era o George W. Bush filho, que é um presidente republicano, como o Trump, né? E aí o Bush pediu um apoio do Lula sobre a guerra contra o Iraque, contra os terroristas, e aquela pressão, né? E aí o Lula olhou para os olhos de George Bush, filho, e disse: companheiro Bush, o Iraque nunca fez nada contra o Brasil. E eu estou convencido que meu compromisso nesse governo é acabar com a fome desse país. E o George W. Bush, filho, olhou para os olhos do Lula e respondeu: então tá bom. E aceitou. E o Lula sempre fala isso. Eu tive mais problemas com o Barack Obama, que é democrata, que inclusive na época o Biden era vice-presidente americano. Eu tive mais problemas de comunicação com ele do que com o Bush. O Bush entendeu o que eu falei e ponto final. E ponto final, né? E inclusive o governo Obama andou espionando, depois o governo brasileiro, a Dilma, andou espionando a Angela Merkel, da Alemanha na época. Então, gente, resumindo, considerando, né, que o inominável está inelegível, não teremos problema se o Trump ganhar essa eleição. Fiquem tranquilos. Gente, vou ficar por aqui. Desejo a todos uma ótima noite ou uma ótima tarde, depende da hora que vocês vão assistir o vídeo. Abraços a todos.